Olá, boa noite, como vão vocês? Vamos ver então, vamos esperar um pouquinho, são 9h09 da noite, vamos aguardar então as pessoas chegarem, né? Vamos lá, vamos aguardar esse momento. Oi, Mari, olá, olá, muito bem. Olá, pessoal, vamos chegando. Estamos aqui nessa live que hoje é sobre um tema muito requisitado, foi muito perguntado para mim, foi muito pedido até, né, que é a ansiedade. Então, muita gente queria saber, ei, Lucas, eu sei que é meu amigo. Muita gente queria saber o que é, afinal, isso que causa ansiedade, isso que provoca ansiedade, isso que costuma deixar as pessoas com ansiedade. Então, nós temos aqui um assunto muito falado por aí, muito até difundido, muito discutido, um assunto que tá na boca do povo, que todo mundo está falando a respeito, e eu vim esclarecer para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que me acompanham aqui no Instagram, o que é exatamente ansiedade e diferenciar a ansiedade de outras coisas, outros fenômenos. Oh, o João Paulo entrou, a Mari. Bom, vamos lá diferenciar então o que é ansiedade e o que é angústia, por exemplo. Então vamos lá. Mas, Cristiane, quando eu sinto ansiedade, eu sinto angústia também. Será que é a mesma coisa? Será que é parecido? Será que tem relação? Será que a angústia provoca ansiedade? Será que a ansiedade provoca angústia? Será que tem a ver com medo? Tem a ver com o que, afinal de contas, essa ansiedade? Vamos lá. A ansiedade, ela pode ser considerada um transtorno. Então, se nós estamos falando aqui de um manual de doenças, de um manual de psicopatologias, nós temos a ansiedade como um transtorno. Quando que ela é um transtorno? Quando de fato acontecem algumas coisas na vida da pessoa que ela não pode controlar, que ela não dá conta, que ela extrapola e que vão para sintomas que realmente ficam sem controle para a vida da pessoa. Então, por exemplo, você tem um tipo muito comum de ansiedade que as pessoas conhecem como essa extrapolação, que é a síndrome do pânico. Então, no manual de doenças, síndrome do pânico seria esse extremo do extremo do extremo da ansiedade. O que acontece na síndrome do pânico? Vou explicar para vocês. A pessoa, ela sente medo. E aí esse medo é o medo de que alguma coisa muito terrível vai acontecer com ela. Ou é o medo de estar sozinha, de estar sozinho. E aí, ei Lu, maravilhosa! É um medo, Isadora, um medo muito grande, um medo muito estranho, um medo muito antigo. E esse medo pode virar um terror. E aí esse terror vira algo físico. Então ela fica com medo de passar mal porque ela está se sentindo muito mal. Então ela se sente fisicamente mal, porque ela tem uma ideia, porque ela tem uma sensação de que ela vai morrer. Então ela precisa evitar a qualquer custo morrer, passar mal, se sentir mal. Então ela entra com o chamado ataque de pânico, que é a síndrome do pânico. E aí ela busca o médico porque ela sente coisas físicas, né? Ela sente coisas reais, são concretas. Então ela vai para o médico, ela vai para o hospital e aí faz aquela bateria de exames e faz aquele monte de coisa e não tem nada. Porque é psíquico, porque está no psiquismo dela, porque aquilo provocou sim sintomas reais e fisiológicos, porém a causa era outra. Então não existia uma causa fisiológica e ela teve um ataque de pânico, ela teve uma síndrome de pânico ali, ela teve uma crise e então precisou ser medicada, né?
Então, ó, pessoal, vamos compartilhar, ó, tá vendo o aviãozinho? Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas possam aproveitar. A gente vai falar só 40 minutos, vamos aproveitar e mandar para mais pessoas e dar os coraçõezinhos aqui, que eu quero coraçõezinhos também. Então tá, voltando ao assunto. Síndrome de pânico, então, é uma coisa, ansiedade é outra, angústia é outra completamente diferente. Quando você tem no manual de doenças escrito transtorno de ansiedade generalizada, tá, transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG, é um outro patamar também, é um outro nível de ansiedade. Não chega tanto quanto a síndrome do pânico, porque de fato a síndrome do pânico é muito complicado de você dar uma segurada, é muito complicado de você controlar sem medicação, sem tratamento. Mas no caso da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, também é aconselhável você buscar um tratamento, né? O que a Mari está perguntando aqui? Crise é comum não conseguir finalizar atividades ou até mesmo não conseguir iniciar ou organizar minhas atividades por causa de ansiedade? Sim, é muito comum, sim. Isso acontece muito, de fato, as pessoas não conseguem se organizar e acabam se perdendo. Vou falar isso um pouquinho mais no final, fica até o fim da live que eu vou falar disso um pouquinho mais no final. Bom, vamos então a essa diferenciação. Eu tenho a síndrome do pânico, que aí na síndrome do pânico eu posso ter uma crise por conta de estar sentindo fisicamente problemas. Então eu estou com uma aceleração cardíaca, eu estou com uma respiração muito acelerada, eu estou com uma dor no peito muito forte, eu sinto que vou desmaiar, eu sinto que vou tombar para o lado, eu sinto que vou cair, eu sinto que vou morrer, eu sinto que estou tendo um ataque cardíaco. Então eu acho que vou morrer e aí eu tenho todas essas sensações físicas. Isso é síndrome do pânico, isso não é ansiedade, mas tem uma relação, percebe que tem uma relação? E aí a gente tem TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. TAG acontece geralmente depois de algum acontecimento traumático. Então eu tenho um acidente de carro e fico com TAG depois, com medo de ter outro acidente. Eu perco o emprego e aí eu fico com TAG porque eu acho que vou perder o emprego de novo. Eu saio da faculdade antes de terminar a faculdade e fico com TAG porque eu acho que vai acontecer de novo e aí eu não consigo entrar numa outra faculdade. Ou então eu termino o namoro e aí não consigo namorar de novo e aí estou muito ansioso, muito ansiosa. Então pode ter sim esse tipo de relação entre o trauma, entre alguma coisa que aconteceu muito terrível na vida da pessoa, que foi terrível para ela, e aí ela então desencadeou o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Precisa de medicação, precisa de terapia, precisa de psiquiatra, precisa tratar, porque senão não vai voltar do nada. Ah, é só esperar que passe. Não é só esperar que passa, não. E aí nós temos também outros tipos que estão lá no DSM-5, que é o Manual de Doenças que a gente acompanha, que a gente sempre atualiza e sempre acompanha. Então, por exemplo, nós temos a ansiedade em si, transtorno de ansiedade. O que é isso? De onde que veio isso? A gente sabe pelas pesquisas que entre 5 e 10% da população tem ansiedade. Tem um transtorno de ansiedade. Bom, então tá acontecendo demais. Então, realmente, né, tá acontecendo muito. A Lu perguntou aqui se remédio ajuda mesmo ou só terapia. As duas coisas. Só remédio não ajuda. Por que que não ajuda? Ótima pergunta, hein? Gostei dessa pergunta aqui. Por que só o remédio não ajuda? Você está tratando apenas a consequência. Você não está tratando a causa. Quando você trata a causa do problema, as chances desse problema voltar, retornar, acontecer são muito menores. Então você precisa, além de tratar medicamentosamente, claro, aquilo, para que aquela ansiedade, para que aquela síndrome do pânico, para que aquele TAG não aconteça de novo, você não tenha crise, então você precisa tomar um remedinho, tudo bem, você precisa tomar um remedinho, mas acontece que você não tratou a causa, você medicou, você tratou a consequência.
Você não tratou a causa. Então, é a terapia, a análise que vão tratar a causa. Então, quando você tem, por exemplo, uma ansiedade muito forte, mas muito forte mesmo, o que acontece com a sua vida? Você bagunça a sua vida, você atrapalha a sua vida, você vive pensando o dia inteiro que você tá com um monte de coisas para fazer, que você tem várias coisas para fazer, que você não dá conta de fazer nada, que você não consegue fazer as coisas se organizarem e caminharem e evoluírem ao longo da sua vida e ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Então, assim, a ansiedade, ela vem de quê? Ela vem de uma ânsia. Ela vem de uma expectativa. E isso é muito importante entender. Essa expectativa, pessoal, é criada na nossa cabeça. Então, nós criamos uma expectativa, boa ou ruim, tanto faz, tá? Boa ou ruim, sobre alguma coisa que a gente queira. Então, se você tem ansiedade e já se atrapalhou, já se sabotou, já conseguiu se atrapalhar bonito, com várias coisas, com vários desejos na sua vida, entenda, a ansiedade é uma expectativa criada, imaginada pela sua cabeça de que alguma coisa que você queira não vai acontecer ou de que alguma coisa que realmente você não queira vai acontecer. Então é uma expectativa positiva ou negativa, tanto faz. Mas é expectativa. Você acha, você acredita que aquilo realmente vai se dar como aconteceu da pior forma que você imaginou dentro da sua cabeça. Ansiedade pós-perda do trabalho existe? Existe, Robson, muito bem. Esse é um exemplo maravilhoso. A ansiedade, depois que você perde o emprego, é muito comum, mas aí pode ser TAG, pode ser transtorno de ansiedade generalizada. Então, como é que você identifica essa diferença entre só transtorno de ansiedade, que muita gente tem, a gente já viu que é de 5 a 10%, ou se é TAG mesmo, se é o transtorno de ansiedade generalizada. Quando é TAG, você tem sintomas físicos. Você tem enxaqueca, distúrbios do sono, você tem problemas em ritmos cardíacos, você tem acelerações, aquelas disparadas no coração de vez em quando, você tem pontadas, você tem problemas de respiração acelerada, hiperventilação, você sua muito, fica com muito calor, ou fica com muito frio, ou fica com dormência nas extremidades. Então, quando você tem TAG, quando chega a ansiedade nesse nível de transtorno de ansiedade generalizada, é porque de fato a sua ansiedade extrapolou. Então você precisa tratar medicamentosamente e daí então ir para terapia ou para análise. Tem uma outra pergunta aqui. Por que a pergunta? Porque às vezes eu me culpo porque ainda não consegui nada e então me fez ficar mal. Tá. Veja bem. Quando você tem ansiedade, né, você tem uma expectativa muito grande. Por exemplo, eu já fiz 30 anos, Cristiane, já devia ter isso, já devia ter aquilo, já devia ter carro, já devia ter casa, já devia ter filho, já devia ter marido, já devia ter esposo, já devia sei lá o que a gente acha que tem que ter aos 30 anos, né? A gente acha que tem que ter o quê? Um Porsche aos 30 anos? Não sei o que a gente acha. Mas as pessoas ficam muito ansiosas quando chega o aniversário, quando muda a idade, aumenta a idade, faz aniversário, aumentou a idade, tá chegando perto do aniversário, pronto. Aí já fica aquele nervoso todo, aquela expectativa toda, porque criou na cabeça que aos 30 devia ter isso e aquilo outro, mas não tem. E aí criou na cabeça que devia ter e a realidade fica como? Fica a Deus dará. Então a gente precisa cuidar da nossa realidade, ficar na nossa realidade e ficar menos nessa criação imaginária de expectativas a respeito dos nossos desejos e medos. Então, desejo é desejo, você quer e pronto, não é que vai acontecer. Medo é medo, você apenas tem medo, não é que vai acontecer. Então, a gente não pode cair nessa. Né? Por que a gente cria tantas expectativas nas coisas? Gostei dessa pergunta. Quem quer mimos? Gostei dessa pergunta. Por que a gente cria tanta expectativa? Veja bem,
Nós temos já uma sociedade ansiosa. Vocês já repararam nisso? Como a sociedade é ansiosa? Como a sociedade cria expectativas sobre nós? Nós já vivemos num sistema que é capitalista. Se você tem uma coisa hoje, amanhã você já pode não estar satisfeito, satisfeita, porque você comprou essa coisa hoje, você adquiriu essa coisa hoje, você mudou essa coisa hoje. Então você entrou no emprego hoje, ganha X. Ah, mas você deveria estar ganhando 2X. Aí você muda de emprego, vai para o emprego que ganha 2X. Ah, mas você poderia estar ganhando 3X. Aí você abre uma empresa e está ganhando 3X. Ah, mas você poderia estar ganhando 4X. Então, assim, essas mudanças todas que a sociedade fica esperando da gente, cria na nossa cabeça expectativas. Porque nós somos seres sociais, nós vivemos em família, nós vivemos com os amigos, nós vivemos com os colegas, nós vivemos em sociedade. A sociedade cobra da gente evolução, mas acontece que às vezes a gente se esquece que individualmente a gente evolui, mas a gente se ajuda mutuamente, né? Socialmente a gente se ajuda, mas a gente só evolui sozinho, sozinha. Você não carrega ninguém com você. Mas a gente cria expectativas de como a nossa vida deve ser, de como a gente deve chegar lá. E eu queria saber que lá é esse. Que lá é esse que você tem que chegar. É um lá que você tem que fazer cirurgia plástica? É um lá que você tem que fazer abdominoplastia? É um lá que você tem que fazer cirurgia bariátrica porque está muito obeso? É um lá que você tem que ganhar 2 milhões por mês? É um lá que você tem que ter um iate para andar em Mônaco? Que lá é esse? Aí chega lá, satisfaz a coisa, satisfaz o desejo, a expectativa e fica, ai, agora, não era bem o que eu queria. Então, assim, que lá é esse que você quer tanto? A gente podia parar para pensar um pouco o que realmente a gente quer. O que realmente a gente quer? O que você quer? O que você quer assistindo aqui a minha live hoje, 9 da noite? O que você quer? Será que você quer mesmo aquilo que você aquilo que vai te fazer feliz? Será que você quer mesmo diminuir a sua ansiedade, viver mais na realidade, viver mais no concreto e ser concretamente mais feliz e mais saudável mentalmente? Porque sim, eu acredito que as pessoas queiram isso, não é? Ah, Elisângela! Oi, Elisângela. Peraí que tem uma pergunta muito importante aqui. A carga genética, o Lucas postou assim, a carga genética pode ajudar a que o paciente tenha essa patologia? Excelente pergunta. Pode sim. Então, a herança genética pode sim estar contribuindo para que a gente apresente mais ansiedade ou TAG ou síndrome do pânico. Sim, pode, com certeza. Mas não é só isso. Então não basta ter uma herança genética, não basta o seu pai ser fóbico, a sua mãe ser fóbica, não basta o seu pai ser ansioso, sua mãe ser ansiosa. Por que eu tô falando de fobia? Porque, para Freud, gente, a síndrome do pânico não existe. O que existe na psicanálise, enquanto nomenclatura disso, de síndrome do pânico, é fobia. E aí, para Freud, isso é neurose de angústia. Então, isso é muito interessante para a gente entender o que de fato é a ansiedade. A ansiedade é essa expectativa que a gente cria para quê? Para satisfazer um buraco que está em nós, que a gente não consegue viver com ele, a gente não consegue lidar com isso, mas a gente devia lidar com isso. Por quê? Porque a angústia é ótima. Angústia prova que você está vivo, que você está viva. Angústia prova que você tem desejo, que você tem querência, que você tem carência, que você tem querer, que você tem bem querer, mal querer. Angústia prova isso. Angústia é muito bom. Quem falou que angústia é ruim? Ah, porque eu não suporto a minha angústia. Às vezes não sabe exatamente o que está sentindo. Às vezes realmente não tem noção do que seja angústia. Porque veja, angústia para a psicanálise, gente, é boa, é bom. É justamente de onde vem o desejo.
Agora, angústia para o senso comum é a pior coisa, o pior sentimento que se pode ter na vida. Não é bem assim. Angústia é maravilhosa. Prova que você está vivo, que você está viva. Prova que você pode desejar, que você pode querer, que você pode fazer alguma coisa da sua vida. Que você pode simplesmente mudar a sua realidade para aquela realidade que você mais deseja. Para aquela realidade que você realmente quer estar e quer viver. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Então, assim, respondendo a pergunta aqui do Lucas, será que é necessário uma predisposição e tal para isso? Sim, é necessário então uma predisposição genética, mas não necessariamente. Pode ser que você desenvolva a ansiedade por outros motivos. Por exemplo, aquele exemplo que me deram lá antes. Ah, perdeu o emprego. Então a pessoa se sentia muito bem no emprego, gostava muito do emprego, gostava de todo mundo, se dava bem com todo mundo, achava que era o emprego da vida. E aí é mandado embora. O que acontece? Trauma. Trauma, fica triste, fica para baixo, fica muito mal e fica pensando com medo. Ai, acho que eu não vou nunca mais encontrar um emprego desse na vida. Ai, agora eu vou ficar desempregada quanto tempo? Ai, e o seguro-desemprego, será que eu vou conseguir pegar lá na caixa? Ai, porque agora... E aí, isso pode ir desencadeando o tal do transtorno de ansiedade generalizada que eu falei. Então, gente, tem uma diferença aqui. Transtorno de ansiedade generalizada não é ansiedade, é pior. Então, é um grau acima. E você vai ter todos os sintomas físicos que vai te dizer, olha, isso é TAG, isso é transtorno de ansiedade generalizada. Isso não é só ansiedade. Só ansiedade é igual a expectativa, boa ou ruim, que te deixa empolvorosa, que te deixa agitado e agitada, que te deixa com nervosismo, que te deixa incrivelmente abarrotado e abarrotada de pensamentos ruins, que não são saudáveis, que não te levam a lugar nenhum, e que te deixa que nem barata tonta, rodando no pé só, sei lá para chegar onde. Então, ansiedade mesmo é sim tratada pela terapia. TAG e síndrome do pânico precisam, além da terapia, além da análise, de medicação. Precisa do psiquiatra. Crise nos relacionamentos. Como lidar? Elisângela perguntou aqui. Ótima pergunta. A ansiedade é sempre em relação a você. Não tem relação com o outro. Existe uma frase maravilhosa. O Samir que está aqui assistindo, ele vai gostar dessa frase. O Lacan falou uma vez assim. O outro não existe. Só existe na nossa cabeça. Então, quando eu estou no relacionamento, se não é um relacionamento abusivo, que fique claro isso. Então, se eu estou no relacionamento e está no comecinho do relacionamento, e eu já tenho um passado, eu já tenho um histórico de autossabotagem, terminar o namoro, da pessoa também termina o namoro comigo, não sei porquê, fico a ver navios. Então, se eu estou no comecinho, eu vou fazer o quê? Criar expectativas. Sobre o quê? Sobre o futuro. Tem gente que devaneia a tal ponto de imaginar o casamento como é que vai ser, o dia do casamento, o dia que vai ter filho, o dia que não sei o quê, o dia que vai fazer bodas de prata. Isso é devaneio. O devaneio, que é você ficar imaginando sem parar, criando um filme paralelo na sua cabeça, do lado da sua vida. Ao invés de viver a sua vida, você fica no devaneio, vivendo um filme que não existe. Então, o devaneio não é legal. Por que não é legal? Porque faz você criar mais expectativas ainda. Porque o seu inconsciente, pessoal, não sabe a diferença entre o que é devaneio, delírio, o que é real. Ele não sabe, ele acredita em você, em tudo que você fala, em tudo que você pensa. Então, como é que o seu inconsciente vai saber diferenciar o que é realidade e o que não é? Então, assim, para ele é tudo real. Para ele tá tudo acontecendo, tá tudo ótimo. Então, quando a gente está no relacionamento, principalmente no começo, o que a gente fica fazendo? Devaneio sobre como vai ser o relacionamento. Ai, será que vai dar certo? Ai, gente, será? Eu acho que dessa vez vai dar certo.
pronto, eu acho que agora eu acertei. Aí dá errado. Aí tá vendo, tem o dedo podre. E fica nessa expectativa, isso dá uma ansiedade tão grande que você não vive o relacionamento. Você não fica tranquila, não curte o relacionamento, você não curte a companhia da outra pessoa. Termina, sabe-se lá por quê? Vai saber o que a sua ansiedade fez você fazer no relacionamento. Sabe o que pessoas fazem? Vão lá stalkear o fulano, a fulana, né? Deixa eu ver o que tá fazendo. Aí, tá vendo? Não me responde, não me ama, não gosta de mim, não vai com a minha cara. Então, o que eu tô fazendo nesse relacionamento? Isso é ansiedade, gente. A pessoa tá imaginando coisas. Imaginar o que o outro pensa não é saudável. Ficar imaginando o que o outro está pensando, está achando de você, ou pior, está sentindo por você, não é saudável. Não é uma coisa legal. Você não precisa ficar imaginando isso. Lembra aquilo que o Lacan falou? O outro não existe. Então, assim, só existe o nosso inconsciente, só existe o nosso imaginário. Só existe na nossa cabeça. O outro é o outro, ponto. Ele pode ser quem ele quiser, ele pode ser do jeito que ele quiser, ele pode acontecer do jeito que ele quiser. E você é você e ponto. Então, como é que a gente faz? Vou explicar como é que a gente faz. Não é síndrome do pânico, não é transtorno de ansiedade generalizada, é só transtorno de ansiedade. Normal, transtorno normal, é isso. Não é neurose de angústia, porque não é fobia, é só ansiedade. Tá? Se for só ansiedade, o que você precisa fazer? Quem aqui me conhece sabe muito bem o básico que precisa fazer. O básico é o quê? Ficar na realidade. Então você tem que permanecer na realidade, na sua realidade, não na do outro. É na sua realidade. Você tem que identificar o que você gosta, o que você quer e ficar na sua realidade. Gente, é tão simples. Estar com ansiedade pode ser confundido com alguém que esteja depressivo? Pode. Muito boa pergunta, Fran. Olha só. A depressão, ela é muito característica, principalmente porque a pessoa não tem desejo. Ela não sente vontade de acordar, de levantar da cama, não sente vontade de trabalhar, não sente vontade de tomar banho, não sente vontade de comer, não sente vontade de ver os outros, não tem vontade de estar com os outros, não tem vontade de namorar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de ver televisão, não tem vontade de nada. Não tem vontade de estar vivo. Isso é depressão grave e tem que ser tratada. Agora, o que é a ansiedade? Ansiedade é desespero, gente. A pessoa fica desesperada. Ela fica correndo para tudo quanto é lado. Então, é muito mais fácil a gente confundir ansiedade com síndrome do pânico. Cuidado. As pessoas começam a sentir medo. Do medo vão para a ansiedade. Da ansiedade podem ir para a síndrome do pânico, se assim evoluir. Chega na farmácia e fala assim: ai, tô ansiosa, tô ansioso. Ah, tá aqui um remedinho ótimo para ansiedade para você. Aí fica mais ansioso porque tem síndrome do pânico, não tem ansiedade e trata como se fosse ansiedade. Então é muitíssimo perigoso a gente confundir a ansiedade com síndrome do pânico. É perigoso. Então, assim, deixa para o profissional fazer o diagnóstico. Não faz o diagnóstico você. Assiste bastante lives, assiste sobre o assunto, estuda sobre o assunto para você diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Por que eu venho aqui nessas lives diferenciar isso para vocês? Porque eu quero passar conteúdo para vocês. Eu quero que vocês entendam diferenciações básicas, fáceis. Eu quero facilitar a vida de vocês. Eu não quero mais complicações e mais teorias. Isso a gente tem em outro canal. Isso a gente tem em outro programa. Isso a gente tem, sei lá, na televisão, nos livros, em outros lugares. Aqui, a ideia é o quê? Facilitar a vida. A ideia é a gente pegar uma coisa, comparar com a outra e entender o que está acontecendo com a gente. Para quê? Por que a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente? Para a gente ter mais saúde mental e para a gente parar com esses devaneios, com essas expectativas, com essas criações imaginárias e ficar com sintomas. Para quê, minha gente?
Se a gente pode simplesmente eliminar a ansiedade da nossa vida. E aí eu vou dar uma dica muito importante. Como é que a gente faz isso? Já falei que era ficando na realidade, o que mais? Além de ficar na realidade, ninguém me respondeu aqui. Vamos ficar na realidade, o que mais? Identificar o que deseja e fazer o que gosta. Então é muito importante isso, fazer o que gosta. Ótimo, tá. Identificamos, vimos o que é, temos as dicas primordiais aqui para conviver bem com a ansiedade, controlar essa ansiedade. Excelente. Tive uma história parecida com essa na farmácia. Meu Deus do céu, tá vendo? Não pode, gente, achando que é ansiedade. A pessoa agora vai se diagnosticar, então não vamos fazer diagnóstico sozinho, ok? Sozinha. E a Lu tá perguntando aqui, essa ansiedade que faz a gente fantasiar no começo do relacionamento, é medo também de se relacionar? Ótima pergunta. Pode ser sim, medo de se relacionar, medo de sofrer. Ah, eu já sofri tantas vezes, eu tenho o dedo podre, porque não sei o quê, porque só me aparece gente ruim, porque não sei o que lá, por que é isso? Só me fazem sofrer, lá. Então, por que eu vou me relacionar de novo? Pra que eu vou me relacionar de novo? Pra sofrer de novo? Não vou. E aí acaba acontecendo o quê? Você acaba espantando pessoas da sua vida, porque fica com esse receio, criando expectativa. Olha a expectativa ruim aí. Eu crio uma expectativa de que o próximo, a próxima, vai ser ruim também. Vai ser um relacionamento ruim também, vai me fazer sofrer também. Então, eu simplesmente espanto as pessoas da minha vida com medo de sofrer. Isso não é legal. O que mais que teve aqui de pergunta? Vamos lá, gente, vamos perguntar. Vamos mandar os aviõezinhos para mais pessoas participarem. Vamos dar corações. Isso aí. Gente, nós entendemos então a diferença entre síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que pode ser depois de um trauma, e também podemos ter o transtorno de ansiedade, que é normal. Além disso, nós temos o quê? Nós temos a neurose de angústia. Neurose de angústia é fobia, gente. Eu tenho medo de alguma coisa específica que não causa perigo. Então, esse medo específico de alguma coisa pode ser muito parecido em suas reações fisiológicas que aparecem na pessoa com a ansiedade, mas não é a mesma coisa. Fobia é uma coisa, ansiedade é outra. Tá claro isso aí? Então a gente precisa diferenciar, precisa também dar esse crédito para os profissionais da área. Nós precisamos ficar mais perto desses profissionais da área psi. Então, qual o problema de ir ao psiquiatra? Não tem problema nenhum. Ai, não vou tomar remédio de cabeça, não vou em médico de cabeça, porque não sei o quê. Não tem problema nenhum, gente. Qual o problema de ir ao psicólogo? Qual o problema de ir ao psicanalista? Qual o problema de fazer análise? Qual o problema de fazer terapia? Nenhum problema. Não é? Não é assim que acontece? Então, às vezes, as pessoas têm certos preconceitos. E o que eu venho fazer aqui com vocês? Eu venho falar para vocês a diferença de um problema do outro. E a diferença principal está nos sintomas e também no tratamento. Então, se é síndrome do pânico, o que a gente faz? Vai ao psiquiatra e faz terapia. Se é TAG, transtorno de ansiedade generalizado, o que a gente faz? A mesma coisa, vai ao psiquiatra e vai ao terapeuta. E se for transtorno de ansiedade, o que a gente faz? Vou dar uma dica preciosa aqui. A gente faz agenda. Sabe por quê? Para que a gente possa enxergar a semana, enxergar o que está fazendo, sem aquele sentimento de culpa que alimenta a ansiedade. É isso aqui eu quero deixar bem claro aqui, bem claro mesmo. Pessoal, o sentimento de culpa alimenta a ansiedade e aumenta a ansiedade. Tá, então vamos lá. Tem uma pergunta ótima aqui da Thaís, que é: a combinação de pandemia mais longa jornada de trabalho tem contribuído para o agravamento de ansiedade? Sem dúvida. Eu acho, Thaís, que
Esses 5 a 10% da população no Brasil que está com ansiedade aumentou muito com a pandemia. São pesquisas sendo feitas desde 2019. De 2020 para cá, com certeza isso aumentou muito. Então vamos lá. Eu tenho a pandemia, não tem para onde fugir. Então existe uma ameaça lá fora que me ameaça o tempo todo, que é uma ameaça invisível, que é um vírus invisível que eu não sei onde é que está. E eu não sei o que fazer com isso. Existe uma ameaça real e invisível lá fora. Existe uma expectativa dentro da minha cabeça. Uma expectativa ruim, uma expectativa boa, não importa, mas existe uma expectativa. Existe dentro de mim um sentimento de culpa. Eu acho que eu não estou fazendo tanto quanto eu deveria, e quanto eu poderia, e quanto realmente eu teria que fazer. O que eu faço então? Uma agenda. Eu faço o agendamento de todas as minhas atividades. Eu estou preparando um planner para vocês, para a gente colocar as nossas atividades e enxergar o todo, enxergar a semana inteira e ver quantas vezes eu passei com o cachorro, quantas vezes eu brinquei com as crianças, quantas vezes eu almocei com quem eu amo, quantas vezes na semana, quantas horas na semana eu trabalhei, quantas horas na semana eu estudei, quantas horas na semana eu assisti Netflix, quantas horas na semana eu fui caminhar, quantas horas na semana eu fiz inglês, quantas horas na semana não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você enxerga isso, você fala, nossa, eu fiz muita coisa, tá muito legal isso que eu fiz aqui. Muita coisa eu fiz mesmo, que ótimo, parabéns para mim. Porque aí você diminui o sentimento de culpa. Diminuindo o sentimento de culpa, que é aquele sentimento que você tem quando você procrastina, quando você enrola, empurra com a barriga aquilo que tem que ser feito e você não faz. Olha só quem entrou, Lauren, maravilhosa. Então, quando você tem esse sentimento de culpa, porque você não enxerga o que realmente você faz, quando você acha que tem que dar conta de um monte de coisa, mas que no fundo você é um enrolador, você é uma impostora, você não faz nada do que deveria, e aí esse sentimento de culpa aumenta a sua ansiedade. Então não basta ficar na realidade, não basta saber o que você quer, não basta fazer o que você gosta. Você precisa enxergar o todo do que você faz, do que você dá conta, para você entender que você não precisa desse sentimento de culpa, que você não precisa procrastinar as coisas. Se as coisas estão escritas ali, se as coisas estão colocadas ali na agenda, se existe um plano para você seguir, tá ótimo. Você começa a ver e a perceber que de fato você tem coisas a fazer e que você conclui e faz muitas coisas. Que você realmente fica com a família, que você brinca com a sua criança, que você leva seu cachorro para passear, que você faz reunião de equipe, que você de fato atende o seu cliente, que você de fato trabalha, que você paga suas contas, que você de fato molha suas plantas, que você faz inglês, que você estuda, que você... Então, quando você enxerga essa semana toda, gente, essa dica é preciosíssima. Quando você enxerga a semana toda, fica muito mais fácil. Então, hoje a live não vai ser muito longa não, tá, gente? Então, o que a gente pode fazer para a gente melhorar esse tal modismo de ansiedade? Entender que se a ansiedade está dentro de você, é você que pode resolver. Como é que você vai resolver? Se cuidando. Como é que você se cuida? Como que a gente cuida de um problema que é emocional? Com o profissional das emoções, minha gente. Que é quem? O terapeuta. Que é o psicoterapeuta, que é o psicólogo, que é o psiquiatra, que é o psicanalista. Você cuida de você, da sua saúde mental, com um profissional de saúde mental. Simples assim. Fantástico. Assim, eu explico muito mais sobre isso, sobre esse funcionamento da causa da ansiedade, que a causa da ansiedade ela tem um funcionamento, como eu expliquei, de criar uma expectativa na nossa cabeça, seja boa, seja ruim, porque a gente viaja, devaneia muito, a gente
cria um filme, né, que tem uma história enrolada que vai até o fim, sei lá quando. A gente cria essa história na nossa cabeça, a gente acredita nessa história, acredita que isso vai acontecer. E aí o que acaba acontecendo? Você pode ficar na ansiedade tendo sintomas físicos dessa ansiedade. Então, é importante que você estude sobre isso, que você perceba o que está acontecendo com você, porque pode ser um problema simples, pode não ser síndrome do pânico, pode não ser depressão, pode não ser TAG, pode ser só ansiedade. Não é que é só, tá? Não é que é só, é muito ruim, mas pode ser apenas transtorno de ansiedade. Sendo um transtorno leve de ansiedade, leve, dá sim para você fazer essas dicas todas que eu passei aqui para você. Outra dica que eu deixo para você é não deixa de ler o meu e-book. Meu e-book explicando o inconsciente, que tem o link aqui na bio. Esse meu e-book, ele é esse, Thaís pode falar. Thaís pode falar, a Lu pode falar, a Mari pode falar, a Laura pode falar. Pessoas aqui que já leram o meu e-book, que explica de uma maneira simples isso que a gente precisa saber sobre o nosso funcionamento psíquico. Por que é importante a gente saber do nosso funcionamento psíquico? Já que se a gente tem um certo controle, uma certa consciência sobre o que se passa na nossa cabeça, nossa vida pode ser muito melhor. Nossa vida pode ser ótima. Ah lá, a Lu comprou também. A Thaís falou que é super didático. Alguém com ansiedade pode provocar dores físicas? Pode, Fran, pode sim. Então, assim, na ansiedade, você sente dores, principalmente no peito. Você sente uma dor assim, afundando, e pode sentir dores no pescoço, dores nas costas, dores musculares, você pode sentir enxaqueca. Então, assim, quais são os principais sintomas físicos da ansiedade? Repetindo. Dores de cabeça, até enxaquecas, dores pelo corpo, dores no peito, aceleração cardíaca, hiperventilação, pode ter dormência nas mãos e nas extremidades, que são pés, que é nariz, que é queixo. Você pode ter desmaios, você pode passar mal fisicamente, de fato, até a ponto de ser hospitalizada, medicada. Então, assim, é muito... como se diz, é muito característico, né? Esses sintomas de ansiedade são muito característicos, são muito evidentes, mas são provocados por algo psíquico e não exatamente por uma doença. Não tem doença física nenhuma. Não tem nada acontecendo no corpo da pessoa, não tem nada de errado. Então a pessoa vai ao médico, hospitalizada, passa por um monte de exames e faz isso, faz aquilo, não encontra nada, não tem nada. Aí ela fica mais desesperada ainda, ou então se sente mais culpada ainda, aí a ansiedade aumenta de novo. Então é complicado. A Lu falou aqui, ó, no livro tem uns exercícios top. Ah, que bom, Lu, você gostou. Testou e funcionou, que ótimo. Incrível, amei demais o livro, sou sua fã, Cris, você é demais. Você que é... Você que é maravilhosa, Lu. Então, gente, lá no livro, lá no e-book explicando o inconsciente, tem esses exercícios para você diminuir a sua ansiedade. Então, tenta, vai lá no link, tá lá na bio. Vamos lá. Ok? Pessoal, muito obrigada, agradeço todos vocês, todas vocês são maravilhosos e maravilhosas. Nós vamos ter mais lives, geralmente as lives vão ser sexta-feira às 9h09 da noite. Agora eu preciso ouvir de vocês os assuntos que vocês querem saber. Eu preciso saber que assuntos vocês querem. Que assuntos vocês querem saber? Então deixa lá na caixinha de perguntas que a gente vai abrir essa semana, sobre que assuntos vocês querem saber. Vocês querem saber mais sobre ansiedade? Vocês querem saber mais sobre crises de pânico? Vocês querem saber mais sobre o que vocês querem saber mais? Sobre devaneio? Sobre não existe o outro? Sobre o que vocês querem saber mais? Eu estou aqui para explicar as coisas para vocês, para explicar tintim por tintim, para esmiuçar bonitinho, para dar mastigadinho, porque aqui é justamente a ideia é não complicar, a ideia é simplificar, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima live ou então em outro momento. Um beijo, boa noite e até mais. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.